A sexta temporada do nosso podcast é um oferecimento de Serafim Adeg Café, Patrone, Leve Ar Soluções em Respiração, Central Joias e Relógios, Maioline Supermercados, Estúdio 766, Doutora Lívia Teilacher, Dr. Robertson Rodrigues, Gross Treinamentos, William Cabeleireiro e STN Contabilidade. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que coisa boa que você acessou o nosso vídeo aqui no nosso canal. Se é a primeira vez que você está aparecendo por aqui, vamos lá, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube. Então, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não esqueça também de ativar o sininho, que você já recebe na hora a notificação de novo vídeo no seu celular. Se você prefere ouvir o nosso episódio, estamos também disponíveis no Spotify, acesse lá, @Mateus Pissolati, dá para ouvir no trânsito enquanto você malha na academia e muitas outras possibilidades, hein? Então siga a gente, dá aquela forcinha. Estamos começando agora o nosso episódio com um convidado muito especial, Dr. Robertson Rodrigues, ele é pneumologista e ele vai conversar com a gente aí sobre vários assuntos importantes, ainda mais nesse mês de março, que a gente já começa a mudar de temperatura e muitos probleminhas já começam a aparecer, né, doutor? Exatamente. O pulmão é um órgão extremamente importante e muitas vezes esquecido. E muitas vezes as pessoas só lembram dele quando estão com alguma doença. Puxa vida, então a gente vai aprender aqui um pouquinho como interpretar esses sinais, não é? Exatamente. Quero agradecer a sua presença, estou muito feliz, viu? Obrigado, Matheus. Eu agradeço pela oportunidade, né? Afinal de contas, é muito interessante estar aqui compartilhando, né, um aprendizado. A gente sempre tem o que oferecer e aprender. Ah, com certeza. Mas antes de nós começarmos a nossa conversa propriamente dita, olha só, doutor, que maravilha de mesa. Com certeza. Que o pessoal aqui do Serafim Adeg Café preparou para nós. Então, primeiro um café delicioso, Coamo. Esse aqui é o Expresso Premium. Olha só que delícia, gente. É um café de altíssima qualidade. E nós temos aqui carro-chefe do Serafim, essas tortinhas, olha só, Dr. Robertson, ela é feita de frango, nossa, olha só, desfiado manualmente, e olha só, tem um requeijão também delicioso aqui, sem amido, sem gordura, uma delícia. E se você que está assistindo ficou com água na boca, tem duas opções, você pode vir aqui experimentar pessoalmente, ou pode encomendar aí para o seu almoço de domingo, uma delícia, versões de meio quilo e de 1 quilo para toda a família degustar. Mas nós vamos ter o privilégio, né, doutor, de degustar certeza, agora. Então a gente vai experimentar, passar um pouquinho de vontade em vocês que estão nos assistindo. Só de olhar já dá água na boca, não é mesmo? Que é isso? Olha aqui, gente, super recheado, olha só, que delícia. Olha, tá quentinho, ó. Deliciosa. Fala a verdade, vale muito a pena, né? Com certeza. Muito boa. Então você que está assistindo aí, quer ter essa experiência, vem para o Serafim você também. Avenida Rui Barbosa, 341 no centro. Fica nesse quarteirão entre o Colégio Marista e a Praça da Fonte, com um diferencial: estacionamento gratuito para facilitar aí a sua vida no centro. Siga no Instagram, @Serafim Adega e Café. Agora faltou o cafezinho, né? Pra gente experimentar com também. Certeza. Que delícia, hein? Quentinho, o aroma é uma delícia. Bom demais, fala a verdade. Doutor, antes da gente dar sequência aí no nosso bate-papo, olha só, eu estou vestindo nesse episódio Patrone. Olha só que legal, gente, é uma peça confeccionada em algodão com elastano e tem um diferencial. É um tecido com toque de pêssego, é uma delícia de se vestir. E as peças da Patrone, elas se adequam ao nosso corpo, então elas se adaptam. Então não tem negócio de gola apertada ou nem camisa apertando. É uma delícia. Recomendo a vocês também terem essa experiência. É daqui de Varginha, é da nossa terra. Então, para você saber mais informações, acesse aí no Instagram, @Patrone Brasil. Patrone, o propósito transpassa a marca.
Muito bem, Dr. Robertson, vamos lá. Estou ansioso para falarmos um pouquinho mais sobre as suas especialidades, um pouquinho mais sobre pulmões, pneumologia, mas eu queria começar sabendo um pouquinho mais da sua história. Como que o senhor se interessou pela medicina, depois especialmente pela pneumologia? Vamos mergulhar um pouquinho aí nas suas memórias, nas suas recordações de infância e adolescência. Como que surgiu o médico aí na sua vida? Então, quando eu era assim, criança e me perguntavam o que você quer fazer? Eu queria ser, na realidade, arqueólogo. Sério? Sério. Mexer com fósseis, Exatamente. toda aquela parte? Porque eu gostava muito daqueles filmes de Indiana Jones e achava que aquele mundo era real. Top! E aí eu ficava assistindo os filmes e as pessoas perguntavam, o que você vai querer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser feito Indiana Jones, quero viver viajando e pesquisando. Achava que aquele mundo fosse real, né? A medicina em si, depois a gente vai crescendo, né? E a gente perguntava, qual o seu interesse? O que você gostaria de fazer? E eu tinha dúvida, né? E ficava, vou esperar um pouco mais e depois vou decidir. Sim. Com o tempo, eu fui vendo, assim, assistindo séries, televisão, e a gente acaba se apaixonando. Eu falei assim, gente, será que aquele mundo é daquele jeito mesmo? E depois eu também tinha alguns conhecidos que eram médicos, e eles sempre falavam, olha, a medicina não é bem aquilo que a gente assiste na TV, é bem mais sério e tal. Eu falei, então eu quero acompanhar um médico e eu quero ver como é. E aí tinha um amigo meu, quer dizer, amigo da minha família, que era médico, falou, olha, se você quiser um dia que eu estiver de plantão, você vem comigo, você vê como é e vê se você se interessa. Que idade o senhor tinha? Uns 12, 13 anos. Novinho, eu olha era só. novo. E eu fui em um plantão, achei, claro, muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo muito interessante. E eu vi o zelo, a maneira pelo qual ele tratava os pacientes. Eu cheguei em casa e falei assim, gente, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Que eu quero. Aqui em Varginha é isso já? Isso. O senhor é daqui, né? Eu sou daqui. E aí eu fui me apaixonando aos poucos, porque a medicina é uma paixão. E é uma virtude que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Porque quando você fala em doença, as pessoas já falam, puxa vida, cuidar de pessoas doentes, será que aquilo é tão bom assim? Só que, é claro, a gente não pode ir só pelo glamour da profissão em si. E você vê que você lida mais com a doença do que qualquer outra coisa. Sim. Então você tem que estar preparado tanto psicologicamente, mentalmente, você tem que abraçar, gostar realmente daquilo que você faz, senão você acaba desistindo com o tempo. E hoje em dia a gente vê que a medicina, muitas vezes a pessoa procura mais por uma questão, digamos assim, financeira do que por gostar realmente. Agora, eu tive essa oportunidade de acompanhar o médico, ver se era aquilo que realmente eu queria, e eu não tinha nenhum parente médico próximo. Não tinha essa influência. Não tinha essa influência. Depois eu fui descobrir que o meu bisavô era médico e eu não sabia. Olha só, gente. Exatamente. A situação dele foi o seguinte, ele queria ser médico. Naquela época, no Brasil, só tinham 2 locais que faziam medicina, né, que a pessoa poderia estudar, que era no Rio de Janeiro e era em Salvador. E ele era filho de agricultores. E naquela época ele saiu, né, ele não morava em Varginha, ele morava em Paraguaçu, e foi então estudar no Rio de Janeiro. Faltando um ano para ele se formar, naquela época eles andavam a cavalo. Ele recebeu um comunicado que o pai dele estava muito ruim e ele teve então que abandonar a medicina faltando um ano. Nossa. Saiu do Rio a cavalo, demorou uns 2, 3 dias para chegar até Paraguaçu. E aí ele teve que fazer o quê? Largar a medicina e começar a cuidar do pai, da fazenda e tal. E ele infelizmente não teve como terminar. Só que na época, como ele já tinha um conhecimento e há muito tempo atrás faltava um ano só, ele começou a atender na cidade. Ele não era médico formado, mas era, entre aspas, como se fosse um curandeiro. Sim. Que a pessoa chegava e falava, olha, eu estou passando mal. Que história interessante. Interessante. Então ele misturava as ervas, naquela época não tinha medicamento, não tinha farmácia nem nada, e assim ele atuou por muitos anos. Então, assim, ele era como se fosse um médico, mas infelizmente não conseguiu formar, e faltando somente um ano. Gente, que história incrível, adorei. Interessante, não é? Então, assim, claro que nos dias de hoje isso não seria possível mais. Sim, mas naquela época... Mas há 150 anos atrás, mais de 100 anos atrás, isso era o que tinha. Tanto é que dentista antigamente era o quê? Barbeiro era dentista, barbeiro, tudo era a mesma coisa. Você ia lá, cuidava do cabelo e já cuidava dos dentes. Arrancava um dente, por exemplo. Depois você
de todo esse passado e depois dessa experiência que você teve, formando o ensino médio, foi para a faculdade. Isso, aí eu fui, prestei vestibular, graças a Deus passei, e aí comecei. Em que cidade? E tal, no Rio. No Rio também. No Rio. E aí fui estudando e tal, e aí no final da medicina veio aquela dúvida, né? E aí, fazer o quê? Qual especialização? E a medicina tem um leque muito grande de oportunidades. Você pode fazer cardiologia, endocrinologia, oftalmologia, enfim. Eu falei assim, agora, com tantas áreas, né? No princípio da faculdade, eu havia pensado em geriatria. Que eu falei, é uma área que no futuro, a longo prazo, as pessoas idosas, então é uma área que vai crescer muito. Que vai ter mais qualidade de vida, né? Exatamente. Só que eu tinha alguns, assim, professores próximos que a gente gosta muito. Sim. E acaba virando uma inspiração. E um deles era um pneumologista muito bom. Ele falou assim para mim, olha, por que você não faz pneumologia? Eu falei, pneumologia? Será que eu faço isso? Parece que é uma área um pouco chata. Ficar cuidando só de tosse, secreção, pneumonia, catarro. Essa foi a sua primeira impressão. Aí eu falei assim, não sei não, acho que eu não vou gostar. Ele falou, se você quiser, você pode me acompanhar. Ele era da época da UF, Universidade Federal Fluminense, e da UFRJ. Você fica comigo um mês, você me acompanha. Se você gostar, bem. Se não gostar, tente outra coisa. Falei assim, legal, ele está me dando essa oportunidade. Vai me levar para lá, não custa tentar. Que pessoas boas no seu caminho, exatamente. Hein? Tanto aqui quanto lá, exatamente. Graças a Deus eu tive essas oportunidades para ir testando e vendo se realmente era aquilo que eu iria gostar ou não. E o que te chamou a atenção na pneumologia? Falou, é isso que eu quero. Então, teve um episódio, alguma coisa? Eu tô gostando, eu já vi que você é bom de contar história. Então, isso é ótimo. Eu vi assim que não era só doenças no sentido de secreção, catarro, pneumonia. Né? Quando a gente fala pneumologia, ela engloba várias áreas. Vai desde o tratamento da apneia do sono, que são aquelas pessoas que dormem com dificuldade, roncam, né? A pneumonia, outros tipos de doença. Então, abriu muito o leque. Então, eu vi que não era somente pneumonia, né? Além de tuberculose, doenças pulmonares, né? E essa parte da apneia, do sono, que é extremamente interessante, asma, bronquite. Então, eu fui assim me apaixonando aos poucos e vi, olha, realmente é isso. E eu não imaginava que a pneumologia iria se transformar depois da Covid. Ninguém achava que iria dar esse boom, né? Porque 2020 para cá? Exatamente. E quando eu falava pneumologia, na minha sala mesmo, ninguém queria fazer. Não, pneumologia? Porque é raro a pessoa procurar o pneumologista de forma espontânea. Sim. Eu digo assim, a gente lembra do pulmão 2 vezes na vida. Quando a gente nasce, se a gente não chorar, vem um médico te dar umas palmadas no bumbum lá, e a criança precisa chorar e chorar forte. Sim. Os pulmões eles vão se abrir. Se abrir, Se abrir, e quando a gente, infelizmente, falece, que é o último suspiro, não é assim? Exatamente. O primeiro choro e o último suspiro. O início e o final da vida. A gente precisa do pulmão. E muitas vezes é um órgão que a pessoa não dá, assim, a real importância. Com, infelizmente, o advento da Covid, as pessoas lembraram do pulmão, lembraram da necessidade de cuidar dele. Né? Porque muitas vezes o pulmão ele não dá sintoma, Matheus. Então, isso que eu ia te falar, porque Exatamente. assim, eu tô com dor no pulmão, a gente não vê as pessoas falando isso. Exatamente. Mas é perigoso porque é tudo silencioso, né? Eu brinco assim, tudo que começa com o P não presta, e quando é homem já pensa em outra coisa. O que eu quero dizer com isso, ó? Pulmão e pâncreas. Quando a pessoa tem alguma doença, geralmente é grave. Por quê? Porque as pessoas procuram o médico tardiamente. Eles não têm um hábito. Mais o que fazer, né? Exatamente. Eles não têm muito o hábito de procurar de uma forma preventiva. Com a Covid, a maioria da população lembrou que existe o pulmão e começou a procurar o pneumologista. Então, isso a gente fez com que várias pessoas que tinham doenças que não sabiam procurassem o que é auxílio médico. Então, isso foi extremamente interessante. Claro que a pandemia foi terrível, a gente não queria ter passado por isso, mas, infelizmente, foi uma época no mundo em que as pessoas se lembraram da importância que o pulmão tem. Então, hoje em dia, muitas vezes as pessoas me procuram no consultório, às vezes sem sintomas. Falam, olha, eu vim fazer um check-up, porque justamente eu sei que o pulmão não costuma mandar sinais. O pulmão é o ladrão nunca avisa que vai roubar a casa. Não. Ele chega e rouba. E o pulmão é assim, muitas vezes ele não dá sintoma nenhum e a pessoa às vezes tem alguma doença grave e não sabe. Quantas e quantas vezes chega uma pessoa no meu consultório e fala assim, olha, eu vim aqui nem sei por quê, me trouxeram.
Eu fumo há tanto tempo e vim fazer um check-up. E aí o esposo, a esposa diz, não, ele tosse muito. E às vezes a pessoa nem sequer se atenta para isso. Se atenta a isso. E aí você faz uma tomografia, um outro exame que é mais específico, às vezes a pessoa já tem uma doença instalada ali grave. Puxa e como vida. você vai explicar isso para o paciente se ele não sente nada? Uma coisa é você explicar a pessoa tendo sintoma. Sim, aí fica mais claro para a pessoa. Mais claro, é até para aceitar um tratamento. Eu digo assim, a pessoa tem um problema cardiológico, uma dor no peito. Logo ele vai procurar um cardiologista. Sim. Começa a enxergar mal. Logo procura um oftalmologista. Na hora. Começa a urinar pouco ou ter alguma alteração urinária. Ele vai no nefrologista. E o pneumologista, se eu não sinto nada? Quando eu vou? Vai achar que não tem nada. Que não tem nada. Então o tempo vai passando, a pessoa não faz um check-up e muitas vezes quando chega ao pneumologista, ele já chega numa condição grave. Então por isso que muitas vezes a pessoa fala, nossa, quando chega a ir ao pneumologista está grave porque ele não procurou precocemente. Então, com o advento aí da Covid, agora as pessoas já têm uma consciência maior sobre isso. Sim, aproveitando a sua deixa sobre a Covid, a gente sabe que foi uma época muito difícil e eu queria saber, assim, na sua perspectiva, né, da questão das pessoas naquele momento, daquele sofrimento, qual que seria seu relato como médico de tudo que o senhor viu, tudo que o senhor presenciou, né? Aquilo que pode compartilhar, claro. Então, porque não é todo dia que a gente tem um pneumologista na nossa frente. Então, como foi uma época que marcou muito... Então, eu tive mais ou menos o que, assim, eu trabalhei muito nessa época. Às vezes eu levantava 7 horas da manhã e ia dormir meia-noite, o consultório lotado, e as pessoas lá fora querendo atendimento, e na hora que elas mais precisam, como que você não vai atender? Não tem jeito. Então, assim, era uma medicina de guerra, né? E assim, a gente viu várias pessoas que se safaram, que conseguiram se tratar e evoluíram bem, mas infelizmente muitos que evoluíram para o óbito. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, uma família de 7 pessoas. 6 pessoas faleceram de Covid e na família sobrou uma só. E essa que sobrou, coitado, sofre de problemas psicológicos até hoje. Morreu o pai, morreu a mãe, depois morreu o irmão. E muitos deles não tinham doenças graves. Porque assim, as pessoas tinham muito medo daquelas pessoas mais doentes. Comorbidades, né? Comorbidades, diabetes, obesidade, enfim, outras doenças falecerem. Mas pessoas jovens, às vezes de 20, 30 anos, que faleceram de Covid. Então, assim, na média, infelizmente, eu devo ter participado aí de uns 300 óbitos que eu vi próximos de mim. Puxa vida, hein? Então, assim, foi uma fase muito triste, né? Claro que isso é algo ruim de contar, mas outras e muitos que sobreviveram, a gente tem que ver por essa esfera também. Sim. Quantos sobreviveram? Claro que foi muito mais do que esses 300 que faleceram. Graças a Deus. Mas os que faleceram marcam a gente, porque às vezes são pessoas jovens, mesmo os que têm mais, assim, idade. Um caso que me chamou a atenção, por exemplo, um senhor de 90 e tantos anos com o Covid e com o neto, que devia ter uns 20, 30 anos. O neto, um rapaz jovem, forte, levando o vô e muito preocupado com o vô. Os dois se internaram, mais ou menos na mesma época. O vozinho de 90 e tantos anos conseguiu se safar e conseguiu ficar bem, e o rapaz de 20 e poucos anos faleceu e não tinha comorbidade nenhuma. Como explicar? Poxa vida, é claro que a tendência natural seria um senhor de idade, que já tinha outras doenças, e ele extremamente preocupado com o vô, e quem veio falecer foi ele. Nossa. Então, assim, são várias situações que chamam a atenção, que a gente fala, como pode, né? E o desafio dos médicos de, nessa pandemia, e foram linha de frente, e lidar com o emocional também, né? Exatamente. E eu tive a sorte, graças a Deus, de não ter tido Covid. Não teve? Não tive Covid. Uau, que Na minha família, todos tiveram. Tive até um parente meu que veio a falecer. Mas eu não tive e lidei diretamente. Claro que a gente toma todos os cuidados. Usava máscara, usava aquele capote específico, luvas, mas em algum momento um deslize ocorre. Por mais que você cuide, não é possível que um determinado momento que você abaixa a sua máscara, você não entre em contato. Sim. Mas eu tive essa sorte de não ter tido. Que coisa boa. Eu fiz vários testes ao longo desse período e graças a Deus não tive. Que coisa boa. Mas... Tem muitas... Inexplicável, né? Eu falei assim, as pessoas falam, quantas vezes você teve Covid? Eu falei, nenhuma. Porque tem muitos médicos que tiveram muitas vezes, né? Por estar ali no hospital o tempo todo, né?
E mesmo eu lidando diretamente, não tive. E outro fato interessante que eu digo é o seguinte, a gente viu muitas pessoas que às vezes estavam dentro de casa falecerem de Covid, mas a gente não ouviu dizer que muitas pessoas que moram na rua que tivessem falecido de Covid. É verdade. É estranho. Você já ouviu dizer, um mendigo morreu de Covid? Não verdade. Vi. E eles não ouvi dizer também. Também, então assim... E ali super expostos, né? Não usavam máscara. Como explicar? Isso até é um pouco de contrassenso, né? Que a gente falava tanto para que as pessoas tomassem cuidado, higienizassem as mãos, e isso é a conduta, e a gente prega isso realmente. Mas muitos daqueles que estavam na rua ou que não fizeram as medidas higiênicas recomendadas, não tiveram. Ou se tiveram, não faleceram. Então é algo que deve ser estudado. Sim, que muitas vezes assim, o que a gente tudo fala, muito recente, né? E muitas verdades que a gente fala agora, pode ser que no futuro a gente fale, puxa vida, eu falava aquilo e falava tanto para seguir tais regras, fazer isso, e a gente viu que não era aquilo mais. Então, como é uma doença muito nova, que vem sendo estudada, tudo fica assim... claro, algumas recomendações a gente mantém até hoje, mas pode ser que muitas daquelas recomendações que nós falávamos início, não eram verdadeiras. A gente fala isso em relação a HIV/AIDS. Quando surgiu o HIV? Olha, toma cuidado, pega pelo beijo. Cuidado, o pernilongo, se picar alguém com HIV, picar uma outra pessoa, vai infectar. A gente viu que isso tudo caiu por terra. Que não era, e viu que era um monte de baboseira que era dita e que, na realidade, aquilo não tinha nenhum nexo. A gente vai ver que, infelizmente, muitas coisas que a gente pregava, pode ser que no futuro próximo, com certeza. a gente viu que a gente errou. Mas era o que a gente tinha naquele momento. Então, não tinha como fazer outra alternativa, né? Não tinha como pregar outra coisa a não ser o isolamento e as medidas de higiene. Sim. Outra dúvida, ainda dentro desse assunto, tem muita gente que relata, às vezes até nas redes sociais, questão de sequelas pós-Covid, alguns até de maneira longa, e muitos procuram o seu serviço. Exatamente. O que você teria para dizer para essas pessoas, ou alguém que esteja assistindo, que conheça alguém nessa situação? Então, o interessante é o seguinte, eu dou uns exemplos, né? Suponhamos que a gente tem uma mulher grávida. A mulher grávida, ela vai ter sintomas durante a gestação. Sim. Quando a criança nasce, teoricamente, a gente espera o quê? Que ela tem que estar saudável para cuidar do bebê. A Covid é algo interessante. Quando a pessoa está com a doença, alguns têm sintoma, mas outros não, e muitos são assintomáticos. Mas existe a Covid longa. O que é a Covid longa? São sintomas que podem persistir, ou às vezes até iniciar depois que a doença já se foi. Teoricamente, a pessoa não transmite mais a doença, mas ela ainda continua tendo sequelas. E essas sequelas podem ser cansaço, falta de ar, dispneia, que a gente diz, né? E várias pessoas às vezes tiveram consequências neurológicas. A gente fala de memória, né? Memória, queda de cabelo, que é algo, digamos assim, até mais estético, mas tem muitas vezes que a pessoa se incomoda. Quantas e quantas mulheres que chegavam no meu consultório falavam assim, olha, doutor, eu fui entubada, fiquei não sei quantos dias no CTI, mas agora eu estou bem, a minha preocupação é o cabelo. Que não para de Coitada, ela careca, mas viva. Aí eu falei assim... Sim. O mais importante é que a senhora está viva agora, o pior já passou. O cabelo, mesmo que demore um pouco, daqui a pouco vai nascer, voltar, nós vamos fazer um tratamento, mas o mais importante é que a senhora está aqui hoje. Com certeza. E quantas outras pessoas que morreram com o cabelo. Então eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes, principalmente para a mulher, a estética, é claro, incomoda muito. Então queda de cabelo, muitas pessoas às vezes tiveram paralisia facial, ficaram com parte do rosto torto. Nossa. Como sequela da Covid, como se fosse um AVC. E quantas outras sequelas que apareceram depois, por exemplo, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, que é o infarto pulmonar. Então, essas sequelas, infelizmente, podem acontecer como sequelas tardias no pós-Covid. Maravilha, muito bons esclarecimentos. Quem está nos assistindo teve essa possibilidade também. Agora nós vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo para receber um convidado muito especial, o Matheus Alegro, da Levier Soluções em Respiração. Bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez, Matheus. Obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês. E agora vamos falar de mais um dos aparelhos oferecidos aí pela Levier, que é o concentrador de oxigênio. Como que ele funciona, Matheus? Nós aqui, novamente, né, Matheus? Na Levier,
Temos também o concentrador de oxigênio, que é um aparelho que ele tem a capacidade de retirar o ar atmosférico, separar a partícula de O2 e produzir o oxigênio para o paciente. Hoje, a nível domiciliar, a gente usa muito isso nos tratamentos de oxigenoterapia. Né? Hoje não se usa mais aquele cilindro, entendeu? Risco de queda, difícil de manusear, isso. E o concentrador é um equipamento que ele precisa prático, ser ligado, né, na energia, ele vai funcionar só se tiver energia, entendeu? Com uma rodinha que você pode colocar no quarto, colocar na sala, colocar na onde você achar melhor, onde o paciente achar melhor. Maravilha, Matheus. Então conhecemos aí mais um pouquinho hoje da Leviar, e quem está nos assistindo quer saber mais informações, onde procura, como que faz? Matheus, nós nos encontramos aí no Instagram, @LeviarSoluções_. Tem o telefone... Sem o cedilha e sem o tio. Sem o cedilha e sem o tio. Tem o telefone pelo WhatsApp Business, que é o 997150000. Maravilha. E tem o site da Leviar, www.leviarsoluções.com.br. Sem o cedilha e sem o tio também. Fiquem aqui até o final, que a gente tem mais umas surpresinhas da Leviar, não é mesmo, Matheus? É isso aí. Leviar, soluções em respiração. O senhor você pode ser você. Você mencionou sobre alguma coisa em relação ao cigarro. Conta pra gente um pouquinho das suas iniciativas, dos seus trabalhos aí em relação ao tabagismo, aos cânceres de pulmão e coisas nesse sentido. Então, o câncer de pulmão ainda é um câncer que muito mata, né? E muitas pessoas me procuram, né, ou doentes ou querendo parar de fumar. É claro que quando me procuram querendo parar de fumar, é o melhor ótimo. Dos mundos, porque a pessoa ainda não tem uma doença instalada, mas muitos, infelizmente, me procura, às vezes, no estágio, às vezes, de um DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um enfisema, bronquite. De algo mais grave. E, às vezes, a pessoa tossindo, morrendo de falta de ar e com um cigarro na mão. Puxa. Uma coisa meio ilógica, mas o vício é tão grande. O tabagismo é uma droga. Assim como as pessoas mexem com droga, qualquer droga que seja ou que bebe, o tabagismo é uma doença e tem que ser encarada como tal. E eu passei por uma experiência, digamos assim, ruim. Não que eu tenha fumado, que eu nunca gostei disso, mas com a minha mãe. A minha mãe, ela fumava quando era jovem e ela já tinha parado de fumar e ela desenvolveu um câncer anos depois. Puxa. E veio, infelizmente, a falecer de câncer. Por causa do cigarro, do tabagismo. Eu brincava com a minha mãe e falava assim, mãe, você tem que parar de fumar. Se um pneumologista, a mãe fumar, eles vão falar assim, como que eu vou nesse pneumologista se ele não conseguiu nem fazer... você já era médico, já era... parasse. Então, quer dizer, a minha mãe, ela faleceu, vai fazer 7 anos. A minha mãe já tinha parado de fumar mais ou menos uns 5, 6 anos. E ela um dia começou a sentir uma falta de ar. Do nada, eu auscultei o pulmão dela, achei aquele estranho. A gente fala ruído adventista. O que é ruído adventista? Sibilo, ronco, parecendo como se fosse uma crise de um broncoespasmo, de uma asma. Nossa. E aí eu estava indo para o plantão. Falei assim, mãe, eu vou te levar para o plantão. Claro. Lá eu vou atendendo e ao mesmo tempo vou cuidando de você, a gente faz as medicações. Minha mãe quase morreu comigo naquele dia no plantão. Ela era o único plantonista. Então eu atendi um paciente e voltava a ver minha mãe. Aí um amigo meu chegou e falou assim, olha, você não quer levar sua mãe para o CTI? Eu falei assim, olha, eu não quero, porque aqui, querendo ou não, eu tenho um controle sobre ela. E eu quero saber o que está acontecendo. Eu dando o plantão, fazendo o plantão, como eu vou ficar com a cabeça mentalmente boa para atender os outros pacientes? Eu não poderia abandonar o plantão. Então, eu tive que ficar o plantão todo com ela. Quando ela estabilizou e melhorou um pouco, eu pedi uma tomografia para ela. Quando eu pedi uma tomografia, eu olhei e falei assim, gente, o que é isso? Minha mãe tinha lesão tumoral bilateral nos 2 pulmões, eu não acreditei. Meu Deus. Aí eu tinha um amigo meu, não falei que era minha mãe, liguei para ele e falei assim, olha, eu estou com uma paciente, o paciente chegou, contei o caso sem falar que era minha mãe, ele falou assim, essa paciente está andando? Eu falei, sim, por quê? Porque ela tem lesão em tudo que é local, desde da coluna e pulmão e tudo.
Eu falei, meu Deus, e agora? Minha mãe olhou fixamente para mim e falou, o que eu tenho, meu filho? E como administrar isso? Eu falei, e agora? O que eu vou falar? Uma situação complexa, né? Uhum. Falei, não posso falar para ela. Minha mãe morria de medo de ter câncer, até porque minha mãe não saía do médico. Eu brincava com a minha mãe e falei assim, mãe, para que você vai no médico de 3 meses? Aí eu vou porque eu tenho um plano de saúde. Sim. E eu pago caro, eu gosto de fazer exame. Então minha mãe ia no ginecologista, tem tudo. Mas ela nunca tinha sentido falta de ar. A gente já tinha feito exames prévios dela de raio-x, nunca tinha acusado nada. E o que aconteceu? Não contei para ela que era câncer, falei para ela que era uma trombose. Tive que mentir, não gosto dessa situação, mas eu acho que se naquele momento eu contasse para minha mãe que era um câncer, estágio terminal, ela não iria saber administrar. E a minha mãe faleceu em 15 dias. Nossa. E para piorar a situação, olha... Pra quem não estava sentindo nada, Sentindo nada, fazia esporte, corria, comia bem, não saía do médico. A minha mãe faleceu em 15 dias e ainda para piorar a situação, foi enterrada no dia do aniversário, morreu, nasceu no mesmo dia. Meu Deus. Olha que situação, que tragédia. Eu falei assim, gente, tanta coisa para morrer, né? Poderia ter morrido aí de qualquer coisa, mas morrer de câncer de pulmão com um filho pneumologista, uma situação meio assim... digamos, sim, muito ruim, né? Mas enfim, eu usei aquilo e eu falo para os meus pacientes que eu falo assim, gente, vamos parar de fumar. Eu já passei isso dentro de casa, minha mãe morreu disso. E eu prometi à minha mãe que tudo que eu pudesse fazer para fazer com que outras pessoas parassem de fumar, eu iria fazer. E eu venho fazendo isso. Quando a pessoa chega, eu faço de tudo para desestimular. Existem métodos para ajudar? Existe, porque é o seguinte, 50% do tratamento é força de vontade. 50% é medicamento. Eu digo sempre, você pode ir no melhor médico do mundo, pagar a consulta mais cara do mundo. Se você não quiser seguir um tratamento, você não consegue. Então, isso depende muito da força de vontade. Quando a pessoa é trazida por outro, e a gente percebe que ele está ali, digamos... Contrariado, né? Você não pode vai ter dar certeza certo. Que o tratamento não vai. Poxa Agora, se vida. a pessoa vai com força de vontade, com a medicação e com o tratamento médico, é muito mais fácil, né? Assim, a maioria dos pacientes que vão com esse intuito, eles conseguem parar de fumar, mas é necessário que também tenha força de vontade. Sim. Não é um milagre, é um tratamento. Milagre, eu cheguei aqui, quero algo e saí daqui curado. Virou. Aí é milagre, não é tratamento médico. Mas, graças a Deus, assim, na minha prática médica, eu acho que por eu ter vivido isso com a minha mãe e outros pacientes, a gente consegue, no tratamento com os pacientes, ter assim, um resultado muito bom. A maioria das pessoas conseguem parar. Só que ele realmente que não está preparado. Porque às vezes a pessoa chega, mas ela não está preparada. Então ela está naquela fase que a gente fala de contemplação. O que? Ela acha que o cigarro não faz mal. Ela acha que não vai causar dano nenhum. E a gente vê isso hoje em dia, Matheus, com os jovens. Sim. Olha quantos vêm fumando. Até cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico é uma perdição. Porque ele não tem cheiro, ele tem um odor bom. Então, isso convence muito jovem. Que o que a gente vem percebendo é o seguinte, o Brasil era um dos poucos países do mundo que, através das campanhas publicitárias e com os impostos colocados sobre o cigarro, né, assim, vinham diminuindo o número de pacientes, o número de pessoas fumantes, né? E era um dos poucos países assim, no mundo que serviam até de exemplo. Né? Hoje em dia, quando a gente era mais jovem, a gente não via aquelas pessoas bonitas sentadas num cavalo, e era só gente bela, né? E passeando, e pessoas chiques, bem vestidas, fumando. Depois foi o quê? Essa era a publicidade. Essa era a publicidade. Só que eles não mostram que muitos daqueles que fizeram a propaganda morreram anos depois, né? Putaram a perna. Quantas e quantas pessoas. E com esse... Que é a mensagem que vem agora atrás do cigarro também, cigarro, né? Pessoas com a perna amputada, com úlceras. Para tentar sensibilizar. Morrendo de câncer, né? Então, com aquela pele toda feia, enrugada, porque a pele da pessoa literalmente vai degradando. Então, o Brasil vinha bem. Aí, o que as empresas, as grandes multinacionais pensaram? Nós temos que inventar alguma coisa. Para quê? Para puxar, convencer o jovem que já tinha parado de fumar. Então, vamos inventar um cigarro, a gente fala que é eletrônico, que é moderno, que não faz mal, que não tem cheiro. E muitas vezes os jovens estão caindo. Puxa. E provoca câncer da mesma maneira, e faz mal da mesma maneira. E, infelizmente, muitos deles serão os pacientes do futuro. São aquelas pessoas que não têm a consciência, acham que não faz mal,
infelizmente vão pagar um preço caro no futuro próximo. Com certeza. Girando um pouquinho o nosso assunto, eu abri o nosso episódio aqui falando desses cuidados, né, dessa mudança de temperatura. Esse episódio está indo ao ar no mês de março, então a gente já começa a esfriar um pouquinho, né, no outono, depois para vir o inverno. Quais cuidados? Tem algumas dicas práticas que você recomenda para quem está nos assistindo já se precaver? Porque nessa época vem gripe, vem resfriado, vem tosse, principalmente em criança, né? Exatamente. Os cuidados, a maioria das pessoas já sabe quais são e eles se mantêm. Não fazem, né? Não fazem. O que é? Uma vez que você esteja gripado ou resfriado, a pessoa tem que se isolar dos outros, porque independente do que ela tenha, pode ser uma gripe, Covid, influenza, ela pode transmitir. Isso ocorre muito nos países desenvolvidos. Antigamente, se nós médicos usássemos uma máscara, por exemplo, a pessoa falava assim, nossa, puxa vida, fui no consultório médico, ele usou máscara para me atender. Será que eu estou com alguma doença contagiosa? Esse é o primeiro pensamento, né? E nos países desenvolvidos, por exemplo, no Japão, ou mesmo na Europa, em alguns locais onde as pessoas já tinham consciência, o que elas falavam? Não, se eu estou gripado ou resfriado, eu não quero contaminar a outra pessoa. Então eu vou me cuidar e até para que eu não passe ou não transmita. Com a Covid, as pessoas começaram a perceber que esses cuidados não eram cuidados simplesmente de desprezo, que as pessoas falavam, não usa máscara, eu vou usar luvas, está com nojo de mim, não quer encostar em mim. E são cuidados que a gente já deveria ter desde o princípio, antes da Covid. Se nós já tivéssemos esses hábitos, talvez a pandemia no nosso país fosse menor, ou não tivesse alastrado tanto. Então, quais são os cuidados? Primeiro, se você está gripado ou resfriado, você deve ter a consciência de que, independente do que seja, você não deve expor as outras pessoas aquilo. Legal. Então, você avisa ao seu chefe, avisa ao seu trabalho. Sim. Se for algo imprescindível, eu não posso faltar, eu tenho que ir, coloque uma máscara, coloque luvas, porque quando você tosse, você tem que estar protegido. Quantas e quantas pessoas às vezes estão com Covid, vão no consultório ou vão no hospital, doutor, eu estou com Covid, tosse na frente do outro. Fala, gente, que consciência essa pessoa tem coletiva? Nenhuma. Ele está tossindo, ele está expondo o profissional que está sendo atendido, as outras pessoas que estão próximas. Sim. Então, assim, o cuidado com o coletivo é essencial. E os outros cuidados básicos, lavar as mãos com frequência. Parece bobeira, mas não é. A maioria das gotas, dos gotículos, dos perdigotos, quando a gente fala, a gente emite uma quantidade muito grande de perdigoto, que são substâncias líquidas que ficam fluídicas, andando por aqui, a gente não vê. Se você estiver gripado, resfriado, com Covid, influenza, você pode transmitir. Então, se você tem sintomas gripais, se isole, tome cuidado e procure um médico. E evitar locais muito fechados. Eu sei que às vezes é difícil, ainda mais assim, no período de frio. Qual é a tendência natural? Você ir para um local fechado, né? Usar blusas, fechar o ambiente, e ali é o prato cheio para o quê? O desenvolvimento das bactérias e dos vírus. Então, se a pessoa já tiver essa consciência coletiva, procurar um médico assim que tenha sintomas gripais, com certeza você vai se tratar, vai evitar doenças e vai precaver outros. Então, assim, eu acho que a mensagem principal é o cuidado coletivo muitas vezes está acima do próprio cuidado. Não que a pessoa não deva cuidar de si própria, mas eu falo se o autocuidado é necessário, mas uma vez que você cuida dos outros, você vai cuidar de si também. Com certeza. Imagina se a maioria das pessoas tivesse essa ideia, essa mensagem coletiva. A maioria das doenças não ocorreriam. Por exemplo, dengue, que é outra doença. A pessoa cuida da casa, mas se o vizinho não cuidar, não o mosquito se água alastra. Parada. Exatamente. Então, a maioria das doenças virais, elas são assim também, e bacterianas são assim. Só que muitas vezes a pessoa fala assim, você está com pneumonia, onde é que eu peguei? Eu posso pegar em qualquer local. Sim. Pode ter sido na padaria, no elevador, pode ser de um vizinho, pode ser de uma maçaneta da porta que você está gripado, tossiu, não lavou a mão e colocou a mão naquela maçaneta, e o próximo que for ao banheiro encostar ali e chegar próximo das vias aéreas, ele vai pegar. Então, por isso que eu falo que o cuidado coletivo é muito importante nesses assuntos.
Com certeza, nossa, demais. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Tá gostando do nosso podcast? Você deve estar pensando assim, nossa, poderia ser eu estar contando a minha história ali, mas eu tenho vergonha de falar em público, não sei gravar vídeos, às vezes sou até meio tímido também, como que eu iria participar? Pois é, se você quiser continuar aí na sua zona de conforto, eu não vou te julgar. Agora, se você quer buscar evolução, quer levar aí a sua oratória para outro nível, eu me coloco à disposição com as nossas mentorias de oratória especialmente feitas aí, preparadas para empreendedores. Eu posso te ajudar a destravar a sua comunicação. Para mais informações, vamos lá, é só seguir meu perfil @jobsdopsolati, ficar por dentro de tudo que está rolando por lá, e para mais informações, me chama no direct. Maiolini Supermercados é uma referência em atender bem. Fique sempre de olho nas ofertas no site maioliniSupermercados.com.br. A loja 1 fica na rua Rio de Janeiro 684, no centro, aqui em Varginha. O telefone de contato é o 35 2105 1800. Siga no Instagram, @Maiolini Supermercados, e fique por dentro das novidades. Central Joias e Relógios, são quase 50 anos de existência e tradição, com lojas em Varginha, Três Corações e Três Pontas. É a terceira geração de empreendedores, uma família unida que busca a cada dia excelência nos negócios e na relação com as pessoas. Em Varginha, na rua Presidente Antônio Carlos 475, no centro. O telefone de contato é o 35 3222 5480. Siga no Instagram, @central.joias e relógios. Curiosidades de consultório, Dr. Robertson. Conta pra gente quais são as maiores queixas. O que as pessoas mais procuram no seu consultório? Uma das queixas principais é a tosse. Porque tosse pode ser tudo. Tosse pode ser desde uma pneumonia, uma tuberculose, um refluxo. Às vezes a pessoa tem um problema no estômago e tosse, né? E a tosse, então, é um dos sintomas mais comuns. Então, ela pode ser desde doenças simples, como doenças mais complexas, como, por exemplo, uma fibrose pulmonar, bronquiectasia, que é um tipo de doença que provoca muita tosse. Então, um dos sintomas principais seriam a tosse, mas outros pacientes também nos procuram, por exemplo, por apneia do sono, por ronco. Quantas e quantas mulheres falam assim, olha, doutor, eu vim aqui porque o meu casamento está acabando. Eita! Por quê? Eu estou dormindo em outro local e o meu marido também. A gente não consegue ter uma vida conjugal juntos. Sim. Porque ele não consegue dormir, ele ronca sem parar, ou vice-versa. Eu vim aqui para me ajudar. Né? E as sequelas da Covid também, assim, depois do advento da Covid, eu acredito que 80% hoje ainda continua sendo pós-Covid. Então, mesmo que a Covid não seja a doença que as pessoas falam tanto, porque também pararam de testar, doença que não é testada, a gente não sabe o que é. Muitas pessoas, olha, eu estou com tosse. A senhora fez algum teste? Testou para Covid? Testou para influenza? Ah, não fiz não, né? A Covid acabou, não é, doutor? A Covid parou de matar. Mas a doença não foi embora. Sim, como as outras doenças, Como as outras doenças. Fica, né? Se a gente não testa, a gente não sabe. Como vai saber? Como vai saber? Como eu estou bem, eu já tomei as vacinas, eu não fiz nada. Eu vim aqui que eu quero que você me passe um xarope. Geralmente é... Olha, a pessoa já decide chega. O que o médico vai fazer. Ou senão já chega, eu já tomei isso, já tomei aquilo todo, já procurei no Google. Hoje em dia, a concorrência... O pessoal faz isso, né? Sim, olha, doutora, às vezes sabe até de um artigo que não deu tempo da gente ler. Que isso? Olha, eu tenho tosse há tanto tempo, eu já pesquisei no Google, tem um tanto de artigo aqui, eu acho que eu tenho isso, mas eu já tomei. Só que geralmente o Google, quando você joga lá, é só coisa muito ruim. E às vezes as pessoas acham que tem uma doença terrível. É verdade, graças a Deus, sai na maioria lá, das vezes não é tão ruim assim. Então, assim, o médico ainda é insubstituível. Apesar aí dessa tendência que as pessoas têm a procurar. Quem que não procura na internet? Não sei o que é. Eu quero ver o que é. Isso é comum, é a curiosidade humana. Mas o médico, ainda por um bom tempo, eu acredito que a máquina não vai conseguir substituir. Nem a inteligência artificial, que está invadindo tudo, né? E o contato, né? Porque a gente vê alguns países, por exemplo, na China, né, milhares de pessoas com o advento da Covid, ficou muito a telemedicina. Ela veio para ficar. Mas a telemedicina é perigosa. Porque ao mesmo tempo que você pode orientar o paciente, você pode, entre aspas, comer mosca em alguma situação grave. Suponhamos um exemplo de uma dor abdominal. Dor abdominal pode ser desde uma diarreia simples, algo que você comeu
e que não caiu muito bem, ou pode ser uma apendicite. Puxa. Como que você, pelo telefone, sem examinar o paciente, vai falar, fique tranquilo, não é nada não. E se o paciente tiver com uma apendicite, você não palpou o abdômen? Para poder saber. Você não examinou. Então, assim, ao mesmo tempo que ela é boa para dar orientações, eu acredito que ainda vai demorar um bom tempo para ser substituída. Eu nem quero que seja, porque... Não, com certeza. Como seria o mundo com tudo artificial? Né? Sem o contato, sem a ausculta. Então, é uma faca, nem digo de 2 gumes, 3 gumes, ou sei lá quantos gumes sejam. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Sim, eu vejo na sua divulgação, né, que a gente está fazendo aqui no podcast, sobre ticiologia. Não tenho mais informações sobre, se puder explicar também para quem está assistindo. É o seguinte, antigamente existiam médicos que tratavam só sobre tuberculose. Eles eram pneumologistas, mas eles eram especialistas em tuberculose. Então, quando a gente divulga pneumologia e tisiologia, a gente se refere também àqueles pacientes que têm tuberculose, porque muitas vezes a pessoa pode ter tuberculose, por exemplo, uma tosse crônica pode ser tuberculose. A gente tem que investigar. Só que como hoje em dia a tuberculose já não mata tanto, como a lepra, que é a hanseníase, já não mata tanto, as pessoas vivem no convívio social, as pessoas perdem o medo e muitas vezes não se tratam. Mas o Brasil é um dos países do mundo com o maior número de tuberculoses. Eu vou dar o exemplo. Michael Jackson, quando veio aqui ao Brasil, ele desceu como? De máscara. Naquela época não existia Covid ainda. Há sei lá quantos anos atrás, há 15 anos, 20 anos atrás. Ele estava na favela, lá no Rio de Janeiro, com máscara. Por quê? Disseram para ele, olha, quando você chegar no Brasil, tome cuidado. Lá o bacilo da tuberculose está em todo local, ainda mais na favela. Por quê? Porque na favela local, geralmente, então úmido, quente e que as pessoas vivem aglomeradas. Então ele chegou com máscara, mas morreu antes da gente, né? De outra coisa. Mas naquela época já existia essa preocupação com a tuberculose. A tuberculose existe, ainda é muito comum. Olha só que as pessoas já não se atentam mais, não se preocupam. Como o diagnóstico hoje em dia é mais fácil, o tratamento é, graças a Deus, gratuito. Isso a gente tem que louvar o Brasil, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que algumas coisas funcionam muito bem. Por exemplo, o tratamento do HIV e o tratamento da tuberculose. Ele é gratuito, é fácil, né? Você consegue uma consulta fácil quando você tem esses diagnósticos. Então, assim, é claro que a gente critica muitos pontos, mas os outros pontos que são louváveis, a gente tem que dizer. O nosso tratamento de tuberculose e HIV são dos mais famosos do mundo em relação à complexidade. As pessoas têm acesso e o tratamento é gratuito. Que bom! Então, assim, que as pessoas saibam, se você tem uma tosse crônica por mais de 3 semanas, tem febre no final da tarde, está perdendo peso, procure um médico pneumologista. Um tisiologista, acho que agora eu consegui matar a sua curiosidade. Bem, então, justamente para isso, para fazer um tratamento precoce e o quanto antes para não ficar sequelas. Bacana, hein? Muito bom saber as altas curiosidades. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. No CT Gross Treinamentos você encontrará o Krav Maga Caveira, método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças, deixando seu corpo e sua mente mais fortes e defesa pessoal em dia. Na rua Vicente Paulino Martins, número 85, no Parque Boa Vista. Para agendar a sua aula experimental, entre em contato pelo telefone WhatsApp 359-8424-9920. Siga no Instagram, @Krav Maga Caveira Varginha MG. Gross Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer seu espírito de sobrevivência. William Miranda, cabeleireiro com mais de 20 anos de experiência na profissão, aliados à autoestima e confiança dos clientes. Com horário agendado para maior comodidade, oferece os melhores serviços de salão de beleza masculino e infantil, cuidando do corte, pintura do cabelo e barba. Em um ambiente agradável e tranquilo, além de amplo e com espaço kids, entregando o melhor atendimento personalizado. Eu recomendo, pois já sou cliente há muito tempo. Então vamos lá, na rua Valentim Couto, número 24, no centro, aqui em Varginha. Telefone WhatsApp de contato é o 359-8837-3062. Siga no Instagram, @williammiranda.cabeleireiro. Tem mais algum assunto que eu não tenha te perguntado que
que você acha interessante a gente comentar, a gente abordar, antes da gente já ir encaminhando para o nosso top 10? Então, eu acho o seguinte, que as pessoas precisam ter a consciência de que o pulmão é importante, que você precisa cuidar dele. E não pensar no pulmão somente quando tem sintoma. É verdade, hein? E a outra coisa muito importante que a gente tem que deixar bem claro aqui, para as pessoas não abaixarem a guarda em relação à Covid. A Covid, ela não mata mais, ou mata menos, digamos assim. Uhum. E as pessoas ainda têm um preconceito relacionado à vacinação. Eu dou um exemplo que as pessoas falam assim, olha, você é a favor da vacina 100%? Eu digo, a vacina foi a única salvação naquele momento. Uhum. Não significa que ela não possa dar efeitos colaterais. Uhum. Eu dou um exemplo. Suponhamos que tem um exército correndo atrás de nós e tem uma ponte velha e um rio cheio de crocodilos. Você tem 3 alternativas. Ficar, o exército te pegar, vai te matar. Pular no rio e o crocodilo te comer. Ou você ir naquela ponte velha com risco de cair. Qual seria a saída mais inteligente? Ficar, o exército te matar, pular no rio e morrer logo, o crocodilo te abocanhando, ou ir naquela ponte velha? Ir na ponte velha. Sim. E se a ponte velha ceder, cair? Mas você tentou, você fugiu. O que acontece? A vacina é a ponte velha. É o que a gente tinha naquele momento. Não digo que seja 100%, não digo que possa ter ocorrido óbitos devido à vacina, pode ter ocorrido, mas com certeza quantas pessoas se salvaram através dela. Eu fico dizendo assim, olha, será que Deus olhou lá em cima e falou, já morreu muita gente, vamos então parar com a doença? Não, o vírus é esperto. O vírus ele se torna cada vez mais potente. Sim. Então, o que acontece? A vacina, as mutações todas, através das mutações, ela tende o quê? Enfraquecer o vírus. Então, quantas e quantas pessoas deixaram de morrer depois que foram vacinadas? Não foi porque Deus, eu acho que Deus pode ter olhado por nós também, mas a pandemia iria continuar. Se não fosse a ponte velha, se não fosse vacina, o que a gente iria fazer? Mais óbitos. Mais óbitos. Então, assim, que as pessoas não se esqueçam de que a vacina é necessária, que as pessoas continuem se vacinando e não fiquem com esse preconceito. Antigamente não tinha tanto preconceito em relação às vacinas. Verdade. As pessoas tomavam e aceitavam numa boa. Então, aí, por algumas questões políticas, as pessoas ficaram naquele pé de guerra. Eu digo o seguinte, nenhuma vacina é 100%. A gente não pode dizer que nenhuma vacina não vai trazer efeito colateral. Ela pode sim, e trouxe para algumas pessoas. Mas quantas pessoas sobreviveram depois que ela foi tomada? Então a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar nos 100 que viveram, não que um que morreu devido à vacina. Com certeza, muitas pessoas foram salvas. Então, que as pessoas não fiquem com esse preconceito de que não vou tomar vacina mais ou que a doença acabou, porque ela existe. Se a gente abaixar a guarda, o vírus é mais esperto do que a gente pensa. Ele pode mutar e vir, infelizmente, outras pandemias como ocorreu. Pois é, mas não queremos mais não, né? Foi terrível a pandemia, nossa senhora. Foi terrível, ninguém nem ousa pensar, né? Quantos males, né? Não só econômico, financeiro, mortes, enfim, afetou psicologicamente. Tudo, né? Quantas pessoas aí hoje em dia sofrem de problemas psiquiátricos e às vezes nem Covid tiveram, mas devido a essa onda toda, o ambiente. Que estava acontecendo. É um ambiente de guerra. Com certeza. Ou foi um ambiente de guerra. Graças a Deus passou. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, número 730, no centro. Telefone WhatsApp é o 35 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. O Estúdio 766 conta hoje com a maior e mais conceituada estrutura de estúdio de tatuagem do sul de Minas. Contamos com profissionais altamente capacitados para entregar as melhores artes e atendimentos aos nossos clientes. 2 endereços em Varginha, na rua José Braz Nogueira, número 93, na Vila Barcelona, e Avenida Rio Branco, número 231, no centro. E uma unidade em São Paulo, também na rua João Cachoeira, 1470, na Vila Olímpia. Telefone WhatsApp de contato 359-8803-1777 e 11-9
4117 1777. Siga no Instagram, @766studios e @766studio. É isso então, vamos agora ao nosso Top 10 com o Dr. Robertson Rodrigues. Vamos lá, Top 10 com o Dr. Robertson Rodrigues. Primeira pergunta, como é a saúde do seu sono? Muitas horas bem dormidas tranquilas ou vamos mudar de assunto? Olha, mudar de assunto, viu? Porque a gente trabalha muito, é aquele negócio, a gente incentiva as pessoas a dormirem bem, mas não necessariamente a gente consegue dormir tão bem assim devido ao trabalho. Muitos plantões, isso acaba madrugada inteira, né? Às vezes 24 horas direto, mas eu sou assim, se eu encostar eu já deito e em 1 minuto eu já estou dormindo. Não tem dificuldade para começar a dormir. Não, o problema é tempo, né? É tempo, exato. Entendi. O problema é o tempo, é a falta de tempo para dormir, mas o sono em si até que é bom. E que coisa boa. Você já ouviu falar da Leviar? Já, com certeza. Já conhece o Matheus Alegro? Conheço muito. Ótima pessoa. Ele trabalha muito bem. Olha só que bacana. Então, vocês que estão nos assistindo, se ainda não conhecem a Leviar é uma empresa que faz a locação de equipamentos médicos e hospitalares para problemas respiratórios, incluindo, né, doutora, a apneia do sono que a gente comentou um pouquinho aqui nesse episódio, não é isso mesmo? Com certeza. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da Leviar, entre em contato aí pelo telefone WhatsApp 35997150000. Siga aí no Instagram, @LeviarSoluções, sem o cedilha, sem o tio, _. Vamos lá, segunda pergunta, Dr. Robertson. O que você queria ser quando criança? Quando criança? Arqueólogo, foi o que eu falei no princípio, lembra? Exatamente. Eu achava que a vida era feito o filme do Indiana Jones. E acho que queria ficar viajando pelo mundo nas aventuras. Com certeza. Um filme, uma série que te chama atenção, que você recomenda? Olha, para ser sincero, eu gostaria de ver bastante séries, mas eu não tenho muito tempo. Então, muitas vezes, as pessoas falam para mim, mas eu nunca consigo assistir uma série por completo. Eu começo a ver um capítulo, segundo, e as pessoas já contam para mim o resto, porque eu falo, não vai dar conta de assistir todos. E geralmente eles são longos, né? São várias. Eu acho que teria que ser uma série de 2, 3 capítulos, que aí daria para eu ver até o fim. Com certeza. Tem uma viagem inesquecível, alguma que te marcou? Olha, eu adoro viajar. Talvez seja o meu hobby predileto. Eu, pelo menos de 6 em 6 meses, eu tento fazer uma viagem grande. Que ótimo. A última que eu fiz, eu fui para o Egito. Nossa, é meu sonho. Pirâmides, eu consegui até ir no sul do Egito e logo estourou aquela guerra no Sudão. Ai, meu Deus. E aí logo eu voltei. Porque eu falei, se a guerra já começou por aqui, então vamos fugir logo, né? Fui eu e a Lívia, gostei muito, é uma viagem assim surpreendente. As pirâmides, o Rio Nilo, os locais, é algo bem interessante. Eu gosto de viagens assim, diferentes, com conteúdo. Eu gosto de estudar antes para onde eu vou. Eu chegar lá, olha, aqui já se passaram várias pessoas, já tirei foto aqui, eu tiro a foto lá também. Então eu gosto disso. Eu acho que viajar é assim uma coisa surpreendente, que é o que a gente leva da vida, né? São as viagens, são as amizades, isso é para o resto da vida, assim como o conhecimento. Com toda certeza. Um prato predileto? Prato predileto? Eu gosto muito de carne. Então, assim, um filé mignon, eu gosto muito, delícia, né? Com queijo gorgonzola, olha que delícia. Que aqui no Serafim, já me cantaram a pedra, que tem um delicioso. Aproveite. Vou vir aqui comer. Com certeza. Um talento escondido, uma coisa que você faz bem, que poucas pessoas sabem que você faz, mas você acredita que tem habilidade. Habilidade? Olha, eu acho que se eu trabalhasse com alguma coisa relacionada ao turismo, eu iria me dar bem. Por quê? Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de aprender línguas. Então, quando eu viajo, eu sempre faço amizades e vou tentando falar a língua do local e tentando também me habituar naquele ambiente. Então, acho que se eu não fosse médico, eu gostaria muito de atuar nessa parte de viagens, entretenimento. Que legal. Né, que eu acho que eu seria um bom guia turístico. Top! Um livro de indicação, de cabeceira, não sei. Olha, eu gosto muito de ler, apesar de não ter tempo. E a maioria das vezes, quando eu leio, é mais livros de medicina, livros técnicos, né? Mas assim, de um modo geral, teriam tantos livros para eu poder indicar, que às vezes ficaria até chato de dizer. Dizer só um, entendi. De dizer só um. Mas eu falo assim, livro é interessante, você abre um mundo diferente. Sim. Às vezes a pessoa diz assim, você lê muito? Eu leio muito livro médico, da parte da medicina em si, porque a gente acaba tendo que se atualizar. Já li muito mais antes, mas eu recomendo sempre que a pessoa
leia. Então, independente... O máximo que puder. Independente de que livro for, que seja a Bíblia, que é um livro de leitura. Com certeza. Né? Quem não tem uma Bíblia em casa? Quantas histórias você consegue ler e aprender ali? Com certeza. Agora, tem gente que gosta de ficção, tem gente que gosta de autoajuda. Então, independente do livro que a pessoa leia, leia com vontade. E se não tiver nenhum livro, às vezes é caro comprar, leia a Bíblia, que é livro melhor e mais bonito. Quantas histórias existem ali, e a maioria das pessoas tem em casa. Gostei, muito bom. Uma personalidade, alguém famoso que você admira. Que eu admire? É o seguinte, personalidade, que são personalidades, acho, mundiais, que não tem quem não goste, né? Por exemplo, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, são pessoas que vieram no mundo e revolucionaram o mundo. Até o próprio Cristo, né? Veio para revolucionar. E eram pessoas que vieram, que deixaram um legado que se perpetua. Nossa, com certeza. Então, às vezes a pessoa fala o nome de um artista ou fala o nome de um cantor. É claro, são importantes também. Mas olha quanto legado de pessoas anteriores a nós que vieram. Personagens históricos. Que vão passar anos e anos, daqui a 500 anos, ainda vão lembrar. Agora, um artista, não que não possa lembrar, mas ele viveu uma época, era um momento. É claro que ele tem a sua glória, mas essas outras pessoas que deixam conceitos, preceitos que vão ser deixados pro resto da vida, eles devem ser lembrados. Então, Cristo, Mahatma Gandhi, Buda, né? Com certeza. E Mandulce. Né? Claro. Olha quantas pessoas que vieram no mundo e deixaram um legado aí de bondade e de coisas que realmente vão ser levadas aí para o resto da humanidade. Maravilhoso, com certeza. A última coisa que você pesquisou no Google, essa é a curiosidade. A última coisa que eu pesquisei, e olha que eu pesquiso bastante, né? Eu pesquiso muitas vezes palavras difíceis. Às vezes a pessoa fala uma palavra e eu não sei o que é. Eu falo assim, gente, o que será que é isso? Eu vou lá logo pesquiso. Então, assim, principalmente palavras e assuntos, às vezes médicos ou não, ou algo que eu não saiba. Eu gosto de ir lá e pesquiso, dou uma olhada. Isso acontece muito no consultório. Às vezes a pessoa chega, doutor, eu pesquisei isso. Eu falo, gente, de onde que a pessoa tirou isso? Às vezes são doenças que a gente nem ouviu falar, mas que a pessoa pesquisou no Google e você fala, não é que essa pessoa teve muito tempo, porque ela chegou aqui com tantas perguntas e informações. Então, eu sempre pesquiso. Eu não sei te dizer agora exatamente qual foi a última, mas com certeza hoje eu já pesquisei várias coisas. Legal. Aquela sede de conhecimento, né? Isso é ótimo. E às vezes até palavras assim, estrangeiras. Às vezes estou lendo um texto que eu gosto muito de ler, eu falo assim, olha, essa palavra eu não conheço, eu vou lá pesquiso. Aí eu anoto e falo assim, não, na próxima vez que eu ler esse texto de outra língua, por exemplo, eu já vou saber o que é. Com certeza. E agora, para finalizar, uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que sirva aí como mensagem final do nosso episódio. Olha, mentalize coisas boas. Se você mentalizar coisas boas, só virão coisas boas. Então, o que acontece muitas vezes é o desejo. Se você tem um desejo, mentalize aquilo. Pense no objetivo. Não fique pensando nos obstáculos. Se você pensar no fim, tudo, a mente, tudo vai confluir para que você consiga aquilo. Então, não coloque conflitos, que é muito comum a pessoa, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque eu não fiz aquilo, não fiz aquilo outro. Faça o essencial e faça o melhor possível. Se você fizer bem feito aquilo que for o seu trabalho, né? Trabalhe bem. Se você fizer o melhor possível, com certeza o objetivo ele vai chegar. Maravilha. Doutor, aprendi muito com você nesse episódio, foi maravilhoso. Tenho certeza que essa é a impressão de quem está nos assistindo também. Agradeço muito a sua presença, a sua gentileza, a sua disponibilidade e assim, desejo muito sucesso. Obrigado. Né? Que Deus abençoe a sua vida e a sua carreira abundantemente sempre. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço por estar aqui. Já tinha visto outros episódios, sempre quis estar aqui. Não que legal. Tinha oportunidade, às vezes por plantões, mas que bom que hoje eu pude vir aqui, né? E outras pessoas com certeza vão usufruir dessas informações. E que bom que as pessoas divulguem, né? Isso, a gente sempre tem que lançar uma centelha de informação. Se você deixou algo bom para aquela pessoa e ela conseguiu levar para outras, já valeu tudo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Que é isso, com certeza. E ó, se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe esse link nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais!